Ezequiel 47. Ezequiel 47. Aleluia. Os irmãos continuam lendo genealogia. Ezequiel quanto? 47. Livro de Mateus, é? Livro de Mateus. Tem só genealogia. Ontem o pastor começou a falar sobre o fruto do Espírito Santo. É uma palavra maravilhosa. E é bom, né, quando ele fala que vai estar aqui toda terça-feira, porque a gente percebe que o número vai diminuindo quando o pastor não vem, né? E isso é fato, porque a ovelha, ela sente falta do seu pastor. Não cheiro, adianta, a gente sente falta do cheiro, da fala, né? E não tem que substituir. Mas ele vai As pessoas, continuar. na verdade, nessa vida, falou. Ele é um deles. né? Ele tem a palavra, ele tem o dom da palavra. Tem. Ele brinca que eu sou filha, quem me dera, porque ele é de no meu coração. E antes de falar com vocês, ele já fala comigo. E vamos lá, né? Ezequiel 47, do verso 1, eu vou lendo onde parar os irmãos param. Fala assim: a torrente das águas purificadoras. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Amém? Amém. Pode sentar. No livro de Apocalipse 22, a partir do verso 1, fala desse rio, né? Da Nova Jerusalém, o rio de águas puras, vivas, eficazes. Esse rio aqui, irmãos, ele tipifica o Senhor Jesus, né? Esse rio aqui está falando que ele emana do trono de Deus. Quando o Senhor deu essa revelação a Ezequiel, ele estava no cativeiro, né? Como nós já estamos lendo, já em 2 Crônicas, você vai repetir tudo de novo, até em que o povo vai chegar ao cativeiro babilônico. Profeta Isaías, profeta Jeremias e outros profetas pregaram presídio, ou seja, eles pregaram ao povo de Judá e de Israel para que eles profetas. Mas mesmo no cativeiro, o Senhor levantou profetas. Ezequiel estava já no cativeiro, estava em Babilônia, e o Senhor dá essa revelação para ele. Agora aqui a revelação que o Senhor vai dar para Ezequiel não é mais dizendo: olha, se arrependa, porque senão vocês vão para o cativeiro. Não, agora se arrependa para que eu tire vocês do cativeiro, né? É engraçado. E ali mesmo, no cativeiro, o Senhor usa Ezequiel. E se você ler lá em Ezequiel 37, onde há o vale de ossos secos, porque o povo de Israel, eles pensavam que já havia acabado para eles, né?
Agora a gente morreu, acabou. O Senhor nos tirou de Jerusalém, derrubou o templo. Agora acabou, né? Morreu tudo, acabou tudo. O Senhor fala, não. Ezequiel, vai lá no vale de ossos secos. O que você está vendo? Você está vendo ossos sequíssimos. Não era secos, não era sequíssimos. Aí o Senhor diz, olha, assim farei com o povo de Israel. Eu trarei tendões, músculo, pele. Eu vou ressuscitar esse povo. Eu vou tirar eles do cativeiro e vou dar de novo a terra a eles, a qual eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Por amor a eles, eu vou preservar esse povo. Então foram vários sinais que o Senhor foi dando, né? Quantas vezes fala, Jeremias, agora vai lá, desce lá no oleiro e vê como é que o barro estraga na mão do oleiro. Mas o oleiro vai o quê? Refaz. É assim que eu vou fazer com o povo de Israel. Por mais que eles quebrem na minha mão, eu refaço. Vocês estão entendendo? E aí o Senhor dá essa visão para Ezequiel. Esse rio tipifica o Senhor e essas águas emanam do trono de Deus. E o Senhor está falando, eu sou a ressurreição e a vida. Por onde eu passar, eu trarei vida. Aí é interessante porque o Senhor leva Ezequiel para fora do templo, para ele ver as águas fluírem do templo. Né? E aí o Senhor, Deus, fala para ele, o anjo do Senhor, fala para ele, Ezequiel, entra 500 metros ou 1000 côvados para dentro do rio. Aí ele entra. Faz o quê? Olha só, os pés. Aí o Senhor fala para ele, entra mais 1000 côvados, ou 500 metros, vai até aos joelhos. Entra mais 1000 côvados, vai até a cintura e entra 1000 côvados. Quem é que tinha que entrar no rio? Ezequiel. Não é o rio que vai entrar em mim. É nós que vamos entrar no rio. Aleluia. Aleluia. Porque o rio é o Senhor, ele já está aqui. Glória a Deus. Aleluia. E isso me ensina que eu tenho que ter disposição e vontade para que eu entre nesse rio. A salvação, ela só vem por meio de Cristo Jesus. Mas a minha intimidade com Deus depende de mim. Que eu entre no rio. O rio está aqui, irmãos. Aleluia, Irmãs. Jesus. Obrigada. Aleluia. Mas nós temos vivido uma fé mesquinha, uma fé que molha somente os nossos pés. E nós estamos contentando com isso. Vamos molhar os pés, está ótimo. Sabe por que molhar os pés? Porque na hora que eu quiser sair, eu saio. Eu tenho controle, Veriane. Ele só molha meus pés. Ai, eu não cansei, eu saio. Aí o Senhor fala, Ezequiel, entra mais um pouco. Para você ver o domínio que eu tenho com você. Aí ele entra no joelho, irmão, quando você entra no rio que dá no joelho, você só treme um pouquinho, né? Mas só treme um pouquinho, porque você ainda olha para a margem ainda está perto. E aí o pecado ainda te domina. Eu quero voltar, eu volto a hora que eu quero. Eu quero ficar o quê? As margens. As margens, porque as margens eu vou me dominar, eu vou só olhar o rio passando. Só refresca os pés. É. Aí o Senhor volta e fala, agora entra mais um pouquinho. Entra na cintura. Aí você começa a sentir que é um peso, não é? Porque pesa, irmão. Servir a Deus um pouco pesa, sabe por quê? Porque há responsabilidades. Você não serve a Deus sem responsabilidade, irmãos. O fardo é suave, o jugo é leve, mas tem responsabilidades. Você não serve a Deus de qualquer jeito. Mas ainda dá para voltar, não dá? 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 Eu ainda estou pagando a cintura, o chão ainda está nos meus pés. E aí a gente volta a hora. Irmãos, nós estamos vivendo um evangelho raso. Eu nunca vi a facilidade de se pregar o evangelho como está agora. Por quê? Por causa das redes sociais. Você prega para todo mundo. E todo mundo serve ao evangelho, mas não serve ao Senhor.
Não tem ninguém mais nessa terra que você vire para ele e fale, não, eu sou evangélico. Antes que a minha mãe ganhou uma família inteira para Jesus, pregando a palavra. Porque eles discerniam que eles não eram daquele meio, então eles aceitavam a palavra. Hoje, para pregar, está difícil, porque você vai pregar, você... Não, eu já sou crente. Eles têm as convicções dele, né? Eu Com leio a Bíblia, facilidade. mas não obedece. Não é? Por quê? Porque está na cintura. Eu entro, eu saio a hora que eu quero. Gente, famosos hoje, faz o que quer. Aí está lá dizendo, eu sirvo ao Senhor. Como é que eu sirvo um Senhor que eu não faço a vontade do meu Senhor? Que Senhor é esse? Que Senhor é esse que não domina a sua vida? O Senhor tem que dominar a minha vida. Não é eu que faço a minha vontade. É o Senhor. Aí o Senhor fala para Ezequiel, agora Ezequiel, entra mais 1000 côvados. Quando ele entrou, não dava mais pés. Aí ele sentia o peso da água e a água levava ele. Agora a água que leva ele não tinha mais como sair. Não tinha mais controle do seu corpo, porque quem dominava era o rio. Irmãos, a nossa mente, o nosso corpo, quando nós deixamos Deus dominar, nós não temos mais controle sobre nós. Aleluia. O pecado, você sente nojo do pecado, porque agora é o Espírito Santo do Senhor quem te domina. A palavra de Deus diz lá em João 7,37, se alguém tem sede, venha. O Senhor disse, venha, eu estou aqui. O rio está lá. O rio está aqui. É você que tem que entrar, irmãos. Não é eu que tenho que te levar, não. É você que tem que entrar. Eu só te apresento o rio. O Senhor disse, Ezequiel, o rio está fluindo. Agora você que tem que entrar. Quem tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus disse, venha a mim e beba. Eu já estou aqui, a fonte sou eu. Aleluia. Eu, venha a mim e beba. E quem crê em mim, crê, irmãos, eu tenho que acreditar que Ele é o meu Salvador. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Glória a Deus. De dentro de nós, irmãos, tem que fluir esse rio. Sabe por quê? Porque quando esse rio flui, aonde ele passa, floresce. Aonde ele passa, as bênçãos do Senhor prevalece. Aqui diz que ele passa, quando ele flui da sua vida, até quem está do seu lado, irmão, recebe as suas bênçãos. Ele é contaminado pelas bênçãos do Senhor. Irmãos, nós temos que entrar na presença de Deus com vontade, de sentir a vontade, a presença de Deus. Oh, glória, amém. Não entra na presença de Deus de qualquer jeito. Não ocupe, não deixa ocupar a mente, que é o lugar do Senhor, por coisas terrenas. Mas entre no rio e deixa que o rio te leve, te leve, te leve. Porque esse rio, irmãos, ele está dentro de você. Você já veio, já bebeu da água. Agora você vai fluir, você vai transbordar água para outras pessoas. Para que elas olhem em você e seja abençoado através de você. É isso que o Senhor está falando aqui. Não viva nas margens do rio, não é bom. Não tenha medo de entrar no rio. Muita gente tem medo, sabe, de se entregar totalmente à vontade. Quando Ele estiver me dando, eu quero. Você sabe o que é ter o fruto do Espírito que o pastor vai pregar aqui toda semana? É você deixar que só coisas boas fluem de dentro de você. E no nosso coração. Aleluia. Se eu for deixar pela minha carne, pela minha vontade, eu viro um monstro. Mas eu vou quebrando. Eu vou mortificando a minha carne. Ah, isso não agrada ao Senhor. Então isso tira da minha vida.
Isso ainda eu tenho domínio. Eu não estou deixando o Espírito Santo me dominar. O Espírito Santo fala comigo, quer me dominar. Mas eu não. Eu abafo a voz do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo, irmãos, é o nosso termômetro. O diabo, ele nos acusa. Ele é um acusador. Ele vai te acusar de todo jeito. O Espírito Santo não. Ele vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Mas se eu não abrir os meus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, ele não vai obrigar você a ouvir ele. Não vai, irmãos. Não vai. Timóteo, desculpa. 4:2. Tiago, pregue a palavra. Pregue. Mas pregue em tempo e fora de tempo. Não fica esperando a oportunidade, não. Pregue. Pregue. Sabe por quê? Porque vai chegar dias que muitos terão comichões nos ouvidos para ouvir somente o que eles querem. Chegou ou não chegou? Chegou. Irmãos, eu não sei se vocês já ouviram, mas tem um pastor na internet. Vários, né? Eu não vou falar o nome, mas ele é bem famoso. Que ele prega parecendo que ele está pregando para o jardim de infância. Meus amores. Oh, meus bebezinhos, meus não sei o quê. Ele coloca o homem acima de Deus. Como se toda aquela plateia que estivesse ali, Deus fosse obrigado a abençoar, a dar, sabe? Como se hoje o homem está sendo mais exaltado do que Deus, irmãos. Tá? Está sendo mais exaltado do que Deus. Porque nós estamos vivendo uma concepção que nós somos merecedores. Quem mereceu aqui? Nós merecíamos morte de cruz. Ele morreu no meu lugar e no seu. Ele morreu sem ter nenhum pecado pelos meus e os seus pecados. Aonde? Nós entramos na casa de Deus, não é para cultuar o Senhor, porque nós estamos colocando nós em primeiro lugar. Nós entramos na presença de Deus como se só nós precisássemos. Eu só quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Esquecemos que tudo é por Ele, Para Ele. São todas as coisas. São todas as coisas. São todas as coisas. Eu não quero mais entrar no rio. Eu não quero. Eu entro e saio do culto do mesmo jeito. Não sinto nem arrepio. A palavra não fala mais, o amor não fala mais. Porque eu quero estar o quê? À margem. Não me interessa. Mas por onde esse rio passar? Aí ele diz que ele deságua onde? No mar? Morto. O nome já diz. Que o mar era morto. É morto mesmo. Não tem vida. Mas quando essas águas chegarem lá, vai trazer vida. Aonde essa água fluir, trará no rio. Quando você chega em casa, os seus também são tocados, sabia? São, irmãos. Eles sentem. Sente que você está cheia. Uma potestade contra você. Quando Naamã precisou de cura, não foi o rio que foi até ele. Foi ele que foi até o rio. Foi ele que teve que mergulhar. Precisava? Não precisava. Deus podia só falar, Eliseu, fala aí que eu curo. Ele falou, mas desce. Mergulha. Entra. E deixa o rio levar. E a intimidade com Deus, eu falo para você hoje, é a oração e a palavra. E discernimento dela. Pede discernimento ao Senhor. Pede discernimento, irmão, daquilo que você não entende. O Senhor fala. O Senhor revela. Porque a palavra dele é viva. É viva.
e eficaz. Glória a Jesus. Obrigada, Jesus. Não há entendimento sem que você não leia a palavra. Por isso que quando o livro foi achado no templo, Josias rasgou as suas vestes, porque eles estavam fazendo tudo errado. Como é que pode? Tantos anos sem livro? Como é que nós estamos fazendo? Ele rasgou as vestes e disse: agora vai na profetisa e fala para ela o que nós devemos fazer. Interpreta, vê o que Deus quer para nós. Porque essa palavra, ela é cura, ela é vida, ela transforma. Ela transforma. Crente que não lê Bíblia não é transformado. Porque é ela que fala. É ela que liberta, ela que cura, é ela que restaura, é ela que te faz conhecer o Deus que você serve. Amém. É essa palavra. (3 e 16) diz assim: assim porque és morno, nem és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Tem gente achando que Deus vai suportar o morno. Para Deus não há meio termo, irmãos. Para Deus só há um termo: quente. Aí Deus disse para essa igreja de Laodiceia: você não é quente nem frio. O que a água morna faz? Ajuda você a vomitar, né? Ai, comi alguma coisa ruim, tomei um veneno, toma água morna. Não é não? Toma água morna para vomitar. A água morna é ruim. É melhor ser quente mesmo, é melhor tomar água quente ou fria, mas que morna é que ruim. E aí o Senhor diz: por quê? Porque quem está com a água aqui na cintura, ele é meio termo, né? Ele é morno. Ah, eu ainda consigo olhar para o lado, eu consigo olhar para a margem. Eu falo: não quero entrar não. Eu ainda consigo pisar no chão. Eu tenho o Eu controle. quero voltar. Ficou coisa lá atrás que eu quero ainda para mim. Aí o Senhor fala: eu te vomito. E o Senhor tem vomitado. E o Senhor tem vomitado. Por isso que tem gente que tem escandalizado com certas coisas. Sério, aquele irmão, aquela irmã? Mas Deus tem vomitado. Não aceita o meio termo. Olha para dentro de você hoje e fala: Senhor, o que eu estou sendo? Água quente ou água fria? Na boca do Senhor. Eu não quero ser morna. Eu não quero que o Senhor me vomite. E por mais que eu quebre, mas que eu quebre na mão do oleiro, porque Ele pode me refazer. Que eu quebre na mão do oleiro, porque lá Ele vai me refazer. Não queira quebrar fora da mão do oleiro, não, irmãos. Porque a massa tem que estar maleável. E às vezes, para ficar maleável, tem que amassar. O barro tem que ser amassado para ficar maleável. E amassar dói. Mas eu prefiro ser amassada na mão do oleiro do que estar inteira lá no mundo. Aleluias. Aleluia. Então convido a todas nesta manhã: mergulhe nesse rio que está aí à sua frente, à disposição, e busque a esse Deus com vontade. Não perca tempo. Seja aqui, seja na sua casa. Tenha comunhão com o Senhor todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aparando as arestas, tirando aquilo que não agrada ao Senhor. E dizendo: Senhor, eu quero andar em santidade. E ao decorrer dessas semanas que o pastor vem trazer essa palavra sobre o fruto do Espírito, isso é bom, isso é maravilhoso. Porque a gente começa a tirar aquelas minhacas da nossa vida, sabe? E aplicar o fruto do Espírito. Ser manso é fácil? Não. Tem hora que você dá vontade, né? Mas a gente não faz por amor àquele que nos chamou. Você acha que é fácil ficar calado? Mas aí eu olho e falo: mas eu tenho um Deus que me domina. Então eu tenho que me calar. Se alegre todo o tempo é fácil? Não. Mas a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Então eu prefiro ser alegre na presença dEle do que deixar o diabo me entristecer. Então é esse Deus que você tem que mergulhar, porque Ele tem algo bom para te entregar. Aleluia, Jesus. Mergulhe, irmãos. Quando entrar aqui na casa do Senhor para cultuar
cultuar, cultue. Sabe? Cultue a Ele. A Ele. Tira 1h30 para cultuar ao Senhor. Eu tenho feito isso comigo. Eu falo, Senhor, eu vou para a tua casa. Não me interessa quem está à direita, quem está à esquerda, quem está conversando, quem está fazendo o que for. Eu quero cultuar a Ti. Você não veio assistir, você veio dar a Ele o teu melhor. Porque, irmãos, se você olhar os nossos cultos hoje, eles estão meio bagunçados. O povo andando o tempo todo. Eu não sou pastor, não. Pastor Nélio, tu me perdoa, mas se eu fosse o pastor, eu trancava aquela cantina. Gente tomando café na hora do culto. Pelo amor de Deus, irmãos, 1h30. 1h30 de culto. Tem necessidade, irmão? Você tomar água, você tomar café, de você estar indo, o pastor não veja ele toda hora aí vindo, que já está de idade. Banheiro, tudo bem se você tiver com problema, mas, irmãos, pelo amor de Deus, não estão mergulhando no rio que está fluindo do trono. Então, estão perdendo tempo. Estão perdendo tempo. E o Senhor está dizendo, eu estou aqui, vinde, bebei dessa água. Aleluia. Aleluia. Essa é a minha palavra nesta manhã. Aleluia. Que palavra. Irmão, não vou perder tempo, não. Eu estava observando. Teve um show no Rio de Janeiro. Multidão. Mais de 2 milhões de pessoas, irmãos. Teve jovens que... Teve uma pessoa que estava internada. Ela fugiu. Um só por eles. Jovens gritando por aquela mulher. E nós que temos um Deus tão lindo, que está aí nos dando, cuidando de nós. Nós não conseguimos oferecer 1h30 de culto a Deus. Que seja completo a Ele. Vocês estão entendendo? Então entre nesse rio e deixa o rio levar vocês. Amém? Amém. Que a graça